Bom dia, meninas! Hoje o nosso tema é proteção espiritual e o texto que dá base para o nosso tema está lá em Efésios 6, de 11 a 17. Gente, a gente sempre ouve essa frase, né, que o mundo espiritual é muito mais real que o mundo físico. E quando a gente observa como os eventos do mundo se desenrolam, a gente tem olhado hoje para os eventos que estão acontecendo no mundo inteiro e a gente percebe a atuação de forças malignas em nações, em pessoas, e existem anjos e demônios agindo nos bastidores dos eventos humanos o tempo todo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história de Daniel, que ele orou e jejuou por 21 dias, e Deus já tinha ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia. Só que um demônio, uma força maligna, havia interceptado a bênção de Daniel. E foi necessária uma intervenção de um outro ser espiritual. Quando a gente para pensar sobre a fala de Paulo, Paulo fala assim: a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas é contra principado, potestade, hoste espiritual da maldade nas regiões celestiais. Quando a gente olha para o Salmo 91, o Salmo 91 é conhecido como um salmo de proteção, né? E o Salmo 91 ele vai discorrendo sobre o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a seta que voa de dia, o terror noturno, a mortandade que assola ao meio-dia. Você vê como o Salmo 91 ele vai trazendo para nós uma visão muito clara de inúmeras ameaças visíveis e invisíveis que permeiam o nosso dia a dia, que a gente às vezes nem tem essa consciência. Porque a Bíblia também fala sobre o quê? Que o homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais. O homem espiritual é que vai discernir esse tipo de coisa. E lá em Efésios 6, a partir do verso 11, Paulo fala para nós a respeito de uma armadura. A armadura de Deus, como eu me protejo dos perigos que eu não estou vendo, como eu me protejo das setas que voam de dia, como eu me protejo de uma série de coisas, dos dardos inflamados do maligno. E ele vai discorrendo a respeito da armadura de Deus. E ele fala assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. O diabo tem estratégias 24 horas por dia e por isso que a Bíblia nos orienta a estar, sabe, vigilante, estar orando, mas estar vigilante, percebendo essas pequenas armadilhas que o diabo vai colocando no nosso caminho durante o dia. E ele vai discorrendo dizendo assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, olha que ponto interessante. Nós vamos guerrear, mas depois da batalha, a gente precisa o quê? A gente precisa continuar de pé e firme. Por isso que a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento a certas questões. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Olha como que Paulo vai discorrendo a respeito de uma armadura. Ele vai falando para nós que nós precisamos do escudo da fé. A gente precisa nos agarrar à oração, a gente precisa nos agarrar à proteção divina, porque existem coisas acontecendo ao nosso redor que nós nem sequer temos a dimensão. E ele fala sobre a espada. A armadura por completo são armas de defesa. Agora ele fala de uma arma de ataque, ele fala de uma espada, Para que eu consiga sobreviver aos ataques do inimigo, eu preciso estar com essa armadura, eu preciso estar revestida do poder de Deus. Então que para 2025 nós não sabemos como vai ser o ano de 2025, quando a gente olha para a conjuntura mundial, para a forma como as coisas estão se desenhando no cenário mundial, quando a gente olha para a escatologia bíblica, o nosso coração fica até um pouco sobressaltado. Então, que a sua oração seja: Senhor, para 2025, guarda minha casa, guarda minha família, coloca um muro de fogo ao nosso redor, como o Senhor fez com Jó, como o Senhor prometeu que faria com a cidade de Jerusalém, lá na passagem em Zacarias 2. Que o Senhor possa guardar a nossa vida, que o Senhor possa nos proteger de todos os perigos invisíveis, aquelas coisas que nós nem sequer temos noção. Que a sua oração possa ser essa oração, pedindo a proteção de Deus para 2025.
Feliz quinta-feira para todas!